Sabe quando a gente fala que o jogador tá no prime? O que é isso de verdade? Não é só sobre ter os melhores números, né? É aquele momento mágico, quando tudo se encaixa. Talento, maturidade, a responsabilidade de carregar o time. E o cara começa a ter um impacto que, literalmente, muda o jeito que o jogo é jogado. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Vamos mergulhar fundo nas temporadas que estão definindo essa nova era do basquete. Então, vamos direto ao ponto. A pergunta central de tudo isso. O que de fato quer dizer que um jogador está no auge? Será que é só aquele ano em que ele meteu uns números absurdos, quebrou recordes pessoais? Ou será que é algo mais profundo? Aquele tipo de domínio que faz a liga inteira parar e pensar, ok, como é que a gente para esse cara? E essa diferença, olha, ela é fundamental. De um lado, a gente tem o que se chama de pico estatístico, sabe? Aquele ano que os números são de videogame. Legal, impressionante. Mas do outro lado, tá o impacto estrutural. É aqui que o jogo muda. É quando um jogador é tão dominante que os outros times têm que criar novas defesas, novas estratégias, só para tentar diminuir o estrado. É desse impacto que a gente está atrás. E para entender isso na prática, a gente separou 7 jogadores que são a cara desse novo tipo de domínio. Cada um deles teve uma temporada específica em que eles não só jogaram o fino da bola, mas eles redefiniram o que a gente achava que era possível fazer dentro de uma quadra de basquete. E a gente começa logo com ele, o maestro, o cara que joga em câmera lenta enquanto todo mundo está acelerado. Luka Doncic. É como se ele tivesse um controle remoto na mão, ditando absolutamente tudo o que acontece no ataque. Olha só esses números da temporada 23-24. É coisa de louco. Quase 34 pontos, quase um triple-double de média. É absurdo. Só que o mais impressionante aqui não são os números isolados, mas o que eles contam, a história por trás deles. Porque essa temporada foi exatamente isso. O auge do controle total. Cada ataque era uma aula. O pick and roll dele, cirúrgico. Quando ele partia pro mano a mano, eficiência pura. E os passes. Cara, os passes dele desmontavam qualquer defesa que tentasse ajudar. Foi o ano em que o jogo era jogado no ritmo dele. E ponto final. E não à toa, ele levou o time até as finais. Beleza, saindo do controle absoluto do Luka, a gente vai para um tipo completamente diferente de domínio. Não é sobre força bruta, não é sobre explosão. É sobre uma eficiência que chega a ser artística. A gente vai falar agora de Shai Gilgeous-Alexander. E olha isso aqui. Na temporada 24-25, ele não só continuou com aquela produção de elite, beirando os 33 pontos por jogo, mas ele fez o mais difícil. Transformou todo esse volume, toda essa eficiência, naquilo que todo mundo quer, o anel de campeão da NBA. É a definição perfeita, eficiência que vira título. O jogo do Shai é diferente. O domínio dele vem do ritmo, da ginga, dos ângulos que ele cria, da mudança de direção que deixa o marcador perdido e, claro, daquele arremesso de meia distância que é simplesmente fatal. Ele foi a prova viva de que dá para chegar no topo sim, com a eficiência moderna, se precisasse o cara mais forte ou o mais atlético da quadra. Vamos para o nosso próximo nome, Jason Tatum. O prime do Tatum é aquele momento chave em que ele deixou de ser um grande pontuador para se tornar uma arma ofensiva completa, sabe? Com o corpo finalmente calibrado para aguentar o tranco e a intensidade dos playoffs. Em 22-23, ele passou a barreira dos 30 pontos de média, um marco importante. Mas, de novo, a gente tem que olhar além do número. Foi a temporada em que ele se firmou como um pontuador confiável, durável, que entregava o resultado todo santo jogo, noite após noite. E essa é a virada de chave. O auge dele não foi só sobre a quantidade de pontos, mas sobre o como ele pontuava. Ele começou a usar mais o corpo para absorver o contato, a finalizar de jeitos diferentes perto do aro e, principalmente, a tomar decisões melhores. Ele se tornou um problema que qualquer tipo de defesa tinha dificuldade de resolver. Então, vamos recapitular rapidinho. A gente já viu o controle do Doncic, a eficiência do Shai e a força do Tatum. 3 tipos bem diferentes de domínio moderno, né? Mas a história não acaba aqui não. Tem mais gente que mudou o jogo de outras maneiras bem impactantes. E agora, a gente fala de Ja Morant. Se a gente tivesse que resumir o prime dele numa palavra só, seria pressão. Pura e constante pressão. Uma verdadeira força da natureza que não quer saber de tática, ele vai lá e quebra o sistema. Pensa na temporada 21-22. A agressividade dele foi para outro nível. Cada vez que ele atacava a cesta, e ele fazia isso o tempo todo, não era só para ele pontuar. Ele forçava a defesa inteira a fechar nele, a entrar em pânico.
E aí? Sobrava companheiro livre para todo lado. A explosão dele não era só bonita de ver, ela tinha um efeito tático devastador. Próximo da lista, Anthony Edwards, o Ant-Man. O auge dele é muito claro, é a transição. É quando ele deixa de ser só um cara talentoso que faz um monte de pontos para se tornar o rosto da franquia, o líder de verdade. A grande virada para ele, em 23-24, foi a consistência. Uma consistência implacável. Ele melhorou muito como playmaker. Começou a entender as defesas, a achar o companheiro livre. Ele deixou de ser aquele jogador que precisava esquentar no jogo para se tornar uma força constante, que gera impacto positivo toda noite, não importa o cenário. Agora a gente para tudo, porque esse caso é único. É uma anomalia. Um jogador que, sei lá, parece que o prime dele chegou já na temporada de calouro. O cara que mudou a geometria da quadra no primeiro jogo que pisou nela. Victor Wembanyama. Olha esse número, 3,6 tocos por jogo. É gigante. Mas, sinceramente, isso é só a pontinha do iceberg. O impacto real dele é o que a estatística não mostra. São os arremessos que os caras nem tentam dar. As bandejas que viram um passe para fora. As decisões que os jogadores tomam no susto só porque viram a sombra dele. Ele, sozinho, redefine o que é o espaço na defesa. E para fechar nossa lista, com um impacto diferente de todos os outros, a gente fala de força bruta, de uma eficiência física que a gente nunca viu igual. A gente fala da pura sensação de inevitabilidade. Vamos falar de Zion Williamson. Na temporada 2021, o que ele fez foi uma das coisas mais eficientes e absurdas que a gente já viu. 27 pontos por jogo, acertando mais de 60% dos arremessos. Pensa nisso. Era imparável, uma força da natureza. A combinação de aceleração, força e controle corporal dele era simplesmente indefensável. Não tinha o que fazer. Ok, a gente passou por 7 jogadores, 7 primes bem diferentes. Agora, vamos juntar essas peças. O que tudo isso diz pra gente sobre a cara da NBA de hoje? E mais importante, para onde o basquete está indo? O que fica muito claro é que não existe mais uma fórmula só para dominar a NBA. Acabou aquele molde único. O domínio hoje pode ser o controle cirúrgico do Luka, a eficiência letal do Shai, a força imparável do Zion ou a anomalia defensiva que é o Wembanyama. Mas todos eles têm uma coisa em comum, que é a essência do Prime moderno. Não é só sobre botar números na estatística, é sobre causar um impacto estrutural tão grande que a liga inteira precisa se mexer para tentar dar uma resposta. E isso, claro, deixa a gente com aquela pulga atrás da orelha, né? A gente viu como a ideia de auge já mudou e evoluiu. A grande pergunta que fica no ar é: quem vai ser o próximo? Quem vai ser o próximo talento que vai chegar e obrigar o jogo a se reinventar mais uma vez? Olha, entender esses ciclos de domínio, quando um jogador atinge esse nível, vai muito além de só torcer. É uma ferramenta muito poderosa para quem aposta com inteligência. Saber identificar o prime de um atleta, entender como ele realmente influencia o resultado dos jogos e o que os números significam de verdade, isso faz toda a diferença na hora de tomar uma decisão. E claro, para apostar com segurança é fundamental estar nas plataformas certas. No LakerBrasil.com é possível encontrar reviews completos das casas de apostas regulamentadas e confiáveis no Brasil. São plataformas verificadas, seguras e prontas para quem leva o basquete a sério. Acesse agora LakerBrasil.com.